Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e esse é o meu canal. Bom, hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho mais do Relatos de uma Sansei, né? Que a gente já tá na terceira temporada. No último vídeo eu falei para vocês um pouco mais sobre o certificado de elegibilidade, né? Que muita gente tem dúvida e hoje eu vou falar agora o certificado já ficou pronto e qual que é a próxima etapa. Então, a próxima etapa é as entrevistas do visto e a entrevista de emprego, o que é muito importante e bastante gente tem medo dessa parte, porque é normal, né? É igual uma entrevista de emprego no Brasil, a gente fica ansioso, fica nervoso, fica pensando como é que vai ser, então a gente fica com essa ansiedadezinha mesmo, mas eu vou falar umas dicas aqui para vocês tirarem um pouco desse medo e conseguirem fazer essas entrevistas mais tranquilamente, ok? Então, antes de começar o vídeo, já vai curtindo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não esquece também de ir nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui para vocês irem lá e verem o que eu tô postando por lá, que sempre tem bastante coisa nova nos stories e nos posts também. Então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre as entrevistas, certo? Então, beleza. Bom, primeiro, ficou pronto a sua elegibilidade, né? E você vai dar entrada no visto. Se for o seu primeiro visto, você precisa ir até o consulado mais próximo e fazer a entrevista do visto para sair o seu visto, certo? Então, no nosso caso, a gente é lá do Paraná, né? Então, a gente teve que ir para Curitiba, no consulado de lá, para fazer essa entrevista. É uma entrevista, assim, bem particular mesmo, só fica você e o cônsul, né? E, no meu caso, tinha uma pessoa lá para fazer a tradução, porque o cônsul era japonês, né? E eu não falava japonês na época, não falava nada, né? Agora eu falo um pouquinho, mas na época eu não conseguia falar com ele sozinha, então tinha ali uma pessoa para fazer a tradução. Então ele vai te perguntar algumas coisas sobre a sua documentação, verificar realmente se você é Sansei, se você é Nisei, sei lá, se você tem mesmo parentes aqui no Japão, qual que é a sua intenção de vir para o Japão. São esse tipo de pergunta que ele vai fazer, né? E também qual é o tipo de trabalho que você pretende vir para o Japão, porque quando você vai tirar o visto, você precisa falar para eles e mandar, né, como é que fala? Tipo uma carta de trabalho falando que você já tem um trabalho para quando você chegar no Japão. E isso ajuda bastante, né, para sair o seu visto. Então, fique bem tranquilo, fale a verdade, né? Eles vão perguntar se você tem parentes no Japão, se você pretende vir para morar ou para trabalhar, ou para quanto tempo você pretende ficar aqui. Eles também vão perguntar sobre o serviço que você vai vir para cá. Então, no meu caso, quando a gente foi fazer a entrevista do visto, a gente não estava certo ainda o trabalho que a gente ia fazer. Então, eles mandaram uma carta como se a gente fosse trabalhar em uma empresa de alimentos e me explicou lá o que seria. Então, lá no dia eu falei isso porque era isso que estava constando nos documentos lá. Então, você tem que falar tudo para eles de acordo com a documentação que você enviar para eles, certo? Não vai se confundir lá e falar alguma coisa que está fora da documentação que você enviou, porque pode dar algum probleminha ali, certo? Mas, assim, o engraçado foi que a sala para fazer a entrevista parecia uma sala de um interrogatório, assim, de polícia, sabe? Assim, você fica com medinho por causa disso, mas tirando isso, tranquilo. Mas deixa eu explicar como é que era a sala. Era uma sala que tinha um vidro assim, eu ficava de um lado e eles ficavam do outro, eu não podia entrar lá dentro com bolsa, nem celular, nem câmera, nem nada assim, tinha que deixar pro lado de fora, eu tinha que entrar sozinha. Eu achei que o meu cônjuge entraria comigo, né, o meu marido, mas não, eles falaram só comigo, que sou a descendente, né, o meu marido nem falou com o cônsul na época, sendo que a nossa documentação a gente estava tirando pros dois. Então, somente eu entrei lá dentro da sala e tive que conversar com ele. Mas foram essas perguntas tranquilas, ele era simpático também, perguntou tranquilo, eu respondi tudo que ele perguntou. E o rapaz que estava fazendo a tradução
simplesmente fez a tradução e não falou mais nada ali, só falou que quando acabou ali, que eu teria que aguardar, né, sair a resposta, que poderia demorar alguns dias. Então, acabando ali, a gente já foi embora e ficou aguardando e não demorou muito para sair não, gente. Então essa parte, só fica calmo, fale a verdade e tudo de acordo com a documentação que você enviou para eles. Não vai se confundir lá e falar outras coisas, porque pode ser que dê algum problema, certo? Ok, então saiu seu visto, saiu tudo e falta só a entrevista do emprego. A entrevista de trabalho, gente, é igual qualquer entrevista de emprego que você já fez no Brasil. Você não faz ela sabendo que vai dar certo, você faz ela com a dúvida do sim ou não, né? Então muita gente fala, ai, como é que vocês passaram, como é que vocês conseguiram, o que que eu tenho que falar, o que que eu tenho que fazer para me conseguir passar também. Gente, eu não posso dar certeza que você vai conseguir passar na entrevista de emprego, né? Então, do mesmo jeito que pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas o que eu posso falar para vocês é: seja vocês mesmos, não minta na entrevista, fale a verdade, né? A única coisa assim que falaram pra mim e que eu achei interessante, né, que é sobre as tatuagens. Gente, aqui no Japão eles têm bastante problema em relação a isso. Várias fábricas têm essa barreira em relação às tatuagens. Mas eles falaram pra mim, se você tem tatuagem que são visíveis, é importante que você fale pra eles. Se você tem tatuagem que ficam escondidas, não precisa falar de tatuagem. Então você pode colocar lá que você não tem tatuagem se a sua tatuagem é escondida, certo? No meu caso, eu tenho 3 tatuagens e são todas tatuagens invisíveis, né? Fica escondida na roupa e só tem essa da mão aqui, mas também não é visível, é difícil. Algumas pessoas demoram anos para descobrir que eu tenho uma tatuagem na mão. Então, quando eu fiz a minha documentação lá e a minha papelada para entrevista de emprego, eu disse que eu não tinha tatuagem e na hora que eles perguntaram, eu também mantive que eu não tinha, porque são tatuagens que não aparecem. Por exemplo, quem tem tatuagem no braço e assim, no rosto, ou no pescoço, sei lá, que seja visível, aí é importante você dizer sim que você tem, até porque dá pra ver que você tem. Então não dá pra você falar que você não tem, entendeu? E outras coisas assim que eles perguntam pra gente é em relação a se você já trabalhou com algum serviço parecido aqui no Brasil, que você vai tentar lá no Japão, né? Eles vão perguntar se você costuma ficar bastante tempo na mesma empresa. Eles perguntam se você tem filhos ou não, né? Se você vai vir para o Japão sem filhos ou com filhos. Isso também interfere bastante na hora deles te contratarem ou não, porque principalmente se você é mulher e tem filhos, eles sabem que você não vai poder fazer muita hora extra, que se o seu filho fica doente você vai ter que sair da empresa e aí precisa ter mais flexibilidade com as mães. Então algumas fábricas não contratam pessoas que vêm com filhos para cá. E isso é um pouco um pouco preconceituoso, né? Mas acontece muito isso, principalmente aqui no Japão, mas no Brasil também tem esse preconceito, né? Pessoas, mulheres com filhos, muitas vezes também tem essa dificuldade de conseguir emprego. Mas se você vai vir com filhos, você precisa falar que vai vir com filhos, certo? Não dá pra ficar mentindo essas coisas também, omitindo, né? E eles também vão... No meu caso, eles pediram pra mim mostrar minhas mãos, fazer assim, mexer os dedos, virar, fazer assim, mexer também, pra ver se eu tinha mobilidade das mãos, se eu tinha algum problema ali com álcool. Porque o meu trabalho que eu teria que manusear as coisas com as mãos. Então, eles tinham que ver se eu tinha essa mobilidade tranquila. E também pediram pra gente mandar foto, né, de corpo inteiro, de frente. Então, a gente também mandou e foi de boa, foi tranquilo, gente. É uma conversa normal, de como qualquer entrevista de emprego. Eles perguntam essas coisas e depois fica de mandar a resposta também, depois de alguns dias, nada é na hora ali. Então, você fica ansioso para fazer a entrevista, né, e depois você fica ansioso para responder, para saber a resposta. Mas eu já vou falando pra vocês, calma, não fiquem super nervosos, são entrevistas tranquilas,
são entrevistas igual é feito no Brasil. Você só tem que falar de acordo com o que você mandou para eles no seu currículo lá, com as suas informações. E eles vão fazer essas perguntas, ver se você tem o perfil da empresa. Se você tiver, eles vão te contratar. Caso você não tenha, eles vão negar o seu pedido. Então, gente, sério, não fica com neura, respira fundo, faça com tranquilidade, porque tudo que a gente faz com calma dá mais certo do que quando a gente faz nervoso e morrendo de medo, e a gente pode até travar e não conseguir falar direito, né? E é isso que eu queria falar para vocês hoje, para vocês terem calma e conseguirem fazer essas entrevistas normalmente, para dar tudo certo na documentação de vocês e vocês conseguirem um emprego aqui no Japão e conseguirem tirar o visto, conseguirem fazer tudo o que for preciso para vir para cá, porque é muito importante você já vir com o emprego certo, você já e conseguir esse visto, né? Porque sem o visto não dá para vir. Então, se você gostou desse vídeo, já vai curtindo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui que eu adoro responder vocês. E eu tenho certeza que esse vídeo ajudou vocês a diminuir aí a ansiedade para fazer essas entrevistas. Então é isso, se você ficou aqui até o final, um beijo e tchau!